Olá! Professor Marco Aurélio Freire, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Cidade, desse momento do Manhã Cidade aqui, sobre política, né? Nunca mais a gente tinha conversado na bancada. Foi, né? Verdade. Prazer estar com você de volta. A nossa sintonia é tão grande que até de branca nós viemos Não hoje. Mesa branca, né? Parede branca, blusa branca, todo mundo branco aqui hoje. Hoje estamos de branco, hoje branco é luz, né? É paz, né? É o que mais? É paz mesmo? Mas a gente vai falar de política, então não é tão paz assim. Vai lá, quais são os destaques de hoje? Olha, a gente começa falar de política estadual, porque Raquel vem fazendo entregas, sabe, Ana? Entregas importantes, né? Ontem ela entregou ônibus escolares e também hoje ela vai entregar coletes para a polícia, porque veja, desde que ela perdeu, ela quase perde aquela disputa lá na Assembleia, ela ganhou no finalzinho, né? A questão do projeto dos professores, gente, que ela queria equivaler o piso a 27 mil profissionais, mas o Sintep queria um aumento real para 52 mil. Então foi uma guerra. O governo perdeu na Comissão de Finanças, na Comissão de Educação, mas no último momento conseguiu 30 votos contra 15 e aprovou, tá? Mas de lá para cá, a Raquel já percebeu que tem muita cobrança nessa área da educação e na área da segurança. Então ela quer, apesar do governo ser inicial, ela quer começar a mudar essa chave. Então ela está começando a fazer entregas, já lançou o Todos Juntos pela Educação. Esse mês ela prometeu lançar o Todos Juntos pela Segurança. E você pode ver, as entregas dela estão sendo concentradas nessas duas áreas, educação e segurança pública, como promessa de campanha também, e para aliviar a pressão que ela recebe dos servidores, que quem mais cobra ela são servidores, como os professores, e aqueles que passaram nos concursos feitos pelo PSB e ainda não foram chamados. Então, essas duas categorias vêm cobrando muito ela e a população também sente. Então, ela está tentando virar a chave e ontem no Recife ela fez muitos gestos, a gente notou muita coisa. Deputados lá, Débora Almeida, Joãozinho Tenório, cada um levando 2, 3 ônibus para suas regiões também. Então, os prefeitos também prestigiaram, inclusive o prefeito de Garanhuns, né, que rolou até um mal-estar entre o Sivaldo Albino e o Isaías Regis. Uma tretinha, né? Uma treta para variar, né? A gente tá de branco aqui, mas eles não necessariamente. Ó, é o seguinte, é que você lembra, na semana passada, no anúncio do FIG, Raquel foi direto para as redes sociais e anunciou o FIG, as datas do FIG. E aí o Sivaldo Albino foi, em imediato, respondeu, dizendo, olha, a Fundarp tinha dito aqui a nós de Garanhuns que seria tal data e ela adiou. Então, até um evento lá de evangélicos, ele disse que não tem como mudar. E houve a resposta. Só que aí, ele foi ao Recife, ele fez questão e disse que foi para fazer as pazes com ela, com Raquel. Mas lá, o Isaías Regis, que é líder do governo, estava presente. E na hora que ele passou lá pelo palanque, o Isaías não o cumprimentou, não. E aí o que ocorre? O Isaías é o próximo candidato, é o candidato ao governo ao palácio lá, né, em Garanhuns, a prefeitura. E vai ser um clássico, né? Vai ser uma grande disputa entre Isaías Regis e Sivaldo Albino, né? E inclusive Isaías venceu o Sivaldo na reeleição de Isaías. Agora é a reeleição de Sivaldo. Então, enfim, teve um momento de paz, aparentemente Sivaldo fez as pazes com Raquel, mas a guerra continua em Garanhuns. Os dois estão no governo, mas não são amigos. Não, e o Sivaldo está no PSB, é oposição, mas disse que quer ter uma boa relação com Raquel. E aí é engraçado, porque lembra muito a relação Raquel-Paulo, sabe? A própria Raquel passou por isso enquanto prefeita com o governador da época. Mas agora o Sivaldo diz que passa o mesmo com ela, né? Porém, aparentemente eles foram, né? Fizeram, de certo modo, as pazes. Agora, as pazes entre Sivaldo e Raquel, não entre Isaías e Sivaldo. Essas entregas geram ciúme, professor? Também. Tem mais prefeituras. Também, porque não foi para todo mundo, né? Não dá para todo mundo. E principalmente com 6 meses de mandato, ela ainda está tentando evoluir esse aspecto. Então, ela está tentando aproveitar mesmo movimentos que são mais simbólicos do que estruturais. Claro que onde são importantes, né, para o Estado todo e tem sempre uma carência. Mas veja que a quantidade não era essa quantidade toda. No entanto,
Esses movimentos, né, de vai para tal cidade, o prestígio da classe política é o que interessa. Então, quando o prefeito vai receber, quando vai também os deputados, isso mostra prestígio. E é isso que Raquel quer nesse momento, para aliviar, né, aquelas críticas e aquela sensação também que ela teve, que foi um primeiro semestre muito difícil dela na Assembleia. Se você fizer um balanço, Ana, o primeiro semestre foi muito ruim para ela, porque foi a primeira vez em mais de 20 anos que a Assembleia Legislativa ficou muito independente do governo, sabe? De qualquer governo. Governo Jarbas, governo Eduardo Campos e governo Paulo Câmara não sofreram nos seus momentos, tanto quanto Raquel percebeu que a Assembleia poderia ser um calo para ela. Então a ideia é apaziguar com a Assembleia, né? Mas isso também tem a ver com o fato de como ela chegou. E muito se fez a comparação com a Câmara de Vereadores de Caruaru, né? Pois é. O relacionamento dela com a Câmara. Tem esse recall aí. E tem um detalhe também, como ela chegou lá no governo, ela exonerou inclusive até funcionários que eram do governo cedido da Assembleia, que atrapalhou o trabalho na Assembleia. Eles inclusive, condicionaram a votação ao retorno desse pessoal. Ao jeito que ela fez, ela não colocou o primeiro escalão quase nenhum político, talvez só Daniel Coelho, assim como ela fez aqui em Caruaru na época com Diogo Cantarelli, né, lá em 2016, 2017. Enfim, esse estilo Raquel causou mesmo um abalo lá na Assembleia, uma diferença. Agora, aparentemente, a política vai se movendo e se moldando. Acredito que ela quer um bom relacionamento com a Assembleia, e aí vamos ver o segundo semestre, né? Mas, por hora, a ideia dela é paz, né? Assim como a gente está de branco, ela parece estar estendendo uma bandeira de paz lá com os deputados. Vamos Está sendo bem aceito esses 6 meses dela? Veja, foi esse processo de estranhamento, eu diria. A Assembleia ficou mais independente. Não, mas assim, pelo Estado mesmo, né? Quem votou em Raquel está satisfeito? Boa. Ontem, inclusive, o Manhã Cidade fez até fez uma enquete, né? Olha, nas pesquisas que se tem divulgado em Recife, as pesquisas disseram que ela era talvez as 10 maiores governadores do Brasil aí, com as 10 mais aceitos, né? Por quê? Porque ela tem uma boa avaliação, pelo menos em Recife, uma avaliação boa, mais de 60%. As pessoas estão esperando, é natural dar um prazo a qualquer governo. Agora, isso não quer dizer que seja um mar de rosas. Há categorias que estão em cima. Educação, e aí a gente viu esse embate com o Sintep, a segurança, né? Pessoa que já foi aprovada em outros concursos, que pode ser chamada. Inclusive, ela chamou 2.900 professores, mas tem mais professores contratados que poderiam ser chamados. Tem o pessoal aprovados do PMP 2018. O pessoal, tem gente querendo para o Detran. Tem o piso da enfermagem. Há muita cobrança. Tá? E é natural, e não é só porque o governo anterior passou 16 anos, mas é porque é natural haver demandas que a população tem em relação aos governos. Agora, a população em geral entende que há um prazo e que precisa esperar um pouco. Agora, o problema é a narrativa. Se ela ficar e insistir, como ela fez nos 6 primeiros meses, era até normal. Ela ficou falando na herança maldita. Até no Roda Viva ela pontuou, a ponto de deixar claro que havia 2 PSBs, né? O PSB de Eduardo Campos, que era o dela, e o PSB de Paulo Câmara em diante. Mas esse discurso da herança maldita no segundo semestre agora, de julho em diante, Ana, ele já vai ter um efeito talvez até retardado contra ela. Não tem herança mais e não tem mais São João, né, Marco? Agora é o quê? Trabalhar, né? Precisa trabalhar. Então você pode ter um efeito rebote. É claro que sempre alguém vai concordar com ela, porque tem gente anti-PSB e é normal. Mas se ficar só no discurso da herança maldita, você passa o efeito rebote. As pessoas, certo, mas agora não é mais eles, é vocês. Então há uma necessidade de troca de narrativa, e para isso tem que trocar a forma como faz a política. É por isso que eu acredito que ela está se aproximando mais da Assembleia nesse momento. Inclusive o Álvaro Porto, que é do partido dela e presidente da casa, deu recados a ela durante os 6 primeiros meses, né? Falou palavras duras. Porém, eu acho que agora a ideia deles é meio que apaziguar esse jogo para ela ter sossego na Assembleia, porque lembre-se, o PSB é muito forte, né? Ainda é o principal partido da oposição lá na Assembleia Legislativa. Muito bem. Marcos, chegou uma mensagem aqui do ouvinte, é o Leon, que ele pergunta qual é o tipo, voltando para o assunto da vereadora Cátia das Rendeiras, não é? A gente já falou muito sobre esse assunto aqui, mas ele ficou com uma dúvida e perguntou para a gente que tipo de prisão é que a vereadora está
cumprindo, não é? Ele alega aqui que a vereadora saiu, não é, para ir ao salão de cabeleireiro, enfim. Primeiro tem que ter provas, né, disso aqui. Mas ele quer entender que tipo de prisão é que a vereadora está cumprindo, e Marco está mais por dentro do assunto, se puder responder. Perfeito. Prisões domiciliares, ela tem prisão domiciliar. Só no processo mesmo, né? Só no processo. Ela está em prisão domiciliar, em geral, né, você fica restrito ao seu ambiente de casa, né, da casa, mas você pode receber pessoas. Você não pode entrar em contato, obviamente, com pessoas que estão envolvidas naquilo, aquela situação a qual você está acusado. Então, essa prisão, ela também não é uma prisão já definitiva, obviamente não há uma condenação ainda, né? E a questão de sair ou não, aí precisa realmente ser averiguado. Mas, em geral, a prisão domiciliar, você pode receber pessoas, você ainda tem, a casa ainda é sua, mas você não pode receber pessoas envolvidas, ou mesmo que não seja só receber pessoas, sabe, Ana? Entrar em contato, mesmo por meio eletrônico, WhatsApp, essas coisas, com gente envolvida no processo, para não trocar figurinha de ideias e burlar o processo. Fora essas questões, a prisão, você cumpre a prisão naturalmente ali no seu ambiente da sua casa. Entendi. Então, acho que está respondida a dúvida do ouvinte aqui. Mas algum destaque, Marco Aurélio? Não, a gente vai receber daqui a pouco, Ana, o Douglas Sintra. Ontem recebemos Marco Cazé, inclusive o Marco disse que Zé Queiroz é candidato, né? Então, menino, repercutiu bastante. Ele confirma, né, isso. Agora, por que tem que vir pela boca de Marco Cazé e não pela de Zé Queiroz? Não, isso é uma questão interessante. Zé já anda dizendo, mas o PD, como o Marco Cazé é presidente do PDT, você começa a ver que realmente é uma preparação do partido, né? O partido está com esse interesse aí. Ele também estão conversando, conversaram com o Rafael Delon, conversaram com o delegado Lessa, conversaram com a União Brasil também, né, com o Manuel Santos, querem conversar também com a Federação Brasil, que é o PT, o PV e o PCdoB, sabe? Abriram muitas conversas, muitas tratativas. Ao mesmo tempo, né, eles indicam que vem forte. Zé ainda aguenta? E aí eu perguntei sobre isso também. Eu perguntei sobre a questão da idade e se eles teriam um receio do preconceito que poderia ocorrer. Ele disse que não. Até o eleitorado mais jovem, mais jovem. E aí ele disse que não, que está tendo uma estratégia até para acompanhar nas redes sociais, que a energia de Zé era o suficiente, que Queiroz tem energia para isso. Enfim, parecem animados. Agora, não é uma disputa fácil, porque você vai disputar contra um prefeito que está em reeleição, né? Isso sempre tem. E Caruaru fez uma entrega de São João que... E um detalhe... poucos reclamaram. Sempre houve reeleição em Caruaru, né? Quando foi disputado, o Tony Gel foi a mais apertada, mais de 770 votos, mas venceu. Zé Queiroz contra Miriam Lacerda foi mais tranquila essa eleição. Começou apertada, mas nas urnas foi muito tranquilo para Queiroz. E a de Raquel nem se fala, né? Uma eleição em primeiro turno com mais de 60% dos votos. Há uma tradição em Caruaru reeleger prefeitos. E lutar contra isso tem que ter estratégia. Né? Ele sabe disso. Inclusive, ele foi beneficiário disso, né? Lá em 2012. Então, agora ficar na oposição e como fazer isso. O detalhe é o PSB, né? Porque Marcelo Gomes, que sempre caminhou com o PDT aqui em Caruaru, em linha geral, na Frente Popular, Marcelo Gomes está numa aproximação muito forte com o Rodrigo Pinheiro, né? Inclusive, há anúncios por parte de Rodrigo de que Marcelo vai para o governo. Ou seja, os Gomes vão para o governo e o PSB de João Campos vai para o governo de Rodrigo Pinheiro, que é do partido de Raquel. Olha só, então você tem uma questão misturado, que mexe aqui em Caruaru e mexe também na política estadual ao mesmo tempo. Isso vai ser uma boa situação da gente acompanhar, tá? Acho que a gente vai vir em outros momentos aqui conversar sobre isso, porque não é uma união só em Caruaru. Nesse caso, seria uma união também que colocaria na principal cidade do interior do estado e na cidade da governadora o PSB e o PSDB juntos. Rapaz, combina. Agora, a conferir. Se combina, eu não sei.
mas vai ser interessante acompanhar, tá? Tem que acompanhar para entender, viu? Porque se você ficar um pouquinho fora do cenário, você fica perdido. Assim. Você diz, como assim? Fulano já está próximo de Cicrano e não está mais... É isso mesmo. Isso é feito a novela. velha roda gigante. Perdeu um capítulo, fica meio desatualizado, tá, gente? Precisa estar acompanhando aqui com a gente na Rádio Cidade. Muito bem. Professor, às 11 horas o senhor volta no Momento de Cidade, entrevista dentro do Manhã Cidade, né? Que tá vindo também, Isso olha. Tem gente, o Douglas está reforçando o time de Queiroz, né? Que, obviamente passou algum tempo fora, já foi parte do time de Queiroz, aí tá voltando. A gente vai falar um pouquinho com ele sobre isso. É um empresário, ex-senador e grande articulador político. Vamos aguardar 11 da manhã aqui, daqui a pouco a gente volta com ele. Muito bem, vamos pro intervalo após o WhatsApp Cidade. Manhã